Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins. E hoje trouxe para vocês um plugin aqui que é super interessante para criar efeitos. Vocês vão ver no decorrer do vídeo que esse plugin realmente, aos produtores de música eletrônica, de rock, ele é um plugin assim, muito legal para você criar espaço, criar o som em 3 dimensões, sabe? Tirar só aquele pensamento de lado direito e lado esquerdo. Então, se segura aí, já indica esse canal para aquele coleguinha que quer aprender produção, que quer entender mais de plugins. Se você não é inscrito, está esperando o quê? Se inscreve aí no canal e já agradeça aquele like. Sem mais delongas, roda a vinheta e bora para o vídeo. A questão principal deste plugin é enriquecer o som. Ele é muito usado quando você tem duas vozes ou em faixas de guitarra. Por exemplo, digamos que você tem uma faixa vocal ou de instrumento que você deseja abrir o estéreo dela. Então você pode pegar a primeira voz, desafiná-la um pouquinho, a tradução ele diz 4 centavos, deve ser 400, né? E desloca ela um pouquinho para o lado direito, né? Então vai ser aqui, ó, no detune, né? E depois você pega a segunda voz e desafina ela 4 centavos e move ela um pouquinho para a esquerda, configurando a voz 1 em cerca de mais ou menos 12, já vai abrir bastante o estéreo. Então, assim, basicamente esse plugin é um plugin de efeitos de estéreo e tal. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas funções aqui. Aqui, ó, nesses quadradinhos aqui, ó, toda vez que eles estiverem ligados é porque está acionado, ou seja, eu tenho a possibilidade de trabalhar com 4 vozes, né? 4 vozes, não necessariamente que vai ter 4 vozes tocando ao mesmo tempo, certo? Mas às vezes você pega um som e distribui cada efeito em uma dessas linhas aqui, vamos dizer assim, certo? Então, vamos lá. Então aqui você vai ter, primeiramente, o ganho, né? O ganho é fácil de entender, né? Você subindo, ele vai trazer a voz mais forte, descendo mais fraco. O pan, que é o direcionamento, né? Lado esquerdo, né? Lado direito. Então olhe que aqui você pode fazer aqui pelo gráfico também, e aqui você consegue inclusive mudar o ganho e o pan ao mesmo tempo. Aqui você tem, né, o delay, né, que ele vai especificar o atraso do lado direito ou do lado que você colocou essa voz, né? Aqui você tem o feedback, que é basicamente o que define, né, o quanto vai ter de delay, né? É igualzinho o feedback normal mesmo, né, do que a gente já está acostumado nos nossos queridos delay. Aqui você tem a oitava, ou seja, o que isso faz? Isso aqui vai jogar, quando ligado, a voz a uma oitava abaixo, certo? Então, simples assim. O detune, ele traduz igual 100 centavos, quer dizer, que cada 100 centavos, ou seja, cada 100 aqui, ele vai equivaler a um semitom, certo? Então, para quem não sabe, o tom, semitom, é como se divide as teclas de um teclado. Você imagina as teclas brancas e as teclas pretas. Então, logo após uma tecla branca, normalmente vai ter uma tecla preta. Então, quando tem uma preta e uma branca grudadinhas ali, isso quer dizer que ali há um semitom. Quando você tem, por exemplo, o dó no teclado, que é numa branca, para uma ré, que também é uma tecla branca, aí você vai ter um tom inteiro, certo? Basicamente isso. Existe uma exceção no teclado que é do Mi natural para o Fá natural, que ela também tem um semitom, e também do Si natural para o Dó natural, que também é um semitom, certo? É só título de curiosidade mesmo. Então o detune é isso. O Death aqui eles têm o padrão de até 200 e menos 200, certo? E o seguinte, o manual fala o seguinte: os valores positivos começarão por modular para cima, os valores negativos começarão modulando por baixo. Ou seja, se tiver aqui, note aqui, ó, essa aqui é modulação.
ele vai estar começando daqui para cima. Se estiver positivo, de cima para baixo, certo? A modulação sempre ocorrerá em torno da voz e numa desafinação nominal. Então, se você definir a desafinação de 10 e uma profundidade de modo 10, a voz começará subindo 10, entre aspas, centavos, e depois para baixo 20 centavos, alcançando 10 centavos abaixo da desafinação normal. Ou seja, aqui, ó, imagine que aqui você tem o tom normal da voz, certo? Então, o cara tá cantando aqui, pó. Então, quando isso aqui vai colocando, ele vai alterar pó. Seria basicamente isso. É quase como se fosse o vibrato, certo? E o rate define a taxa de modulação do tom da voz, né? Essa aqui, ó. Ou seja, a velocidade aqui que o Daft faz de... Ou seja, quanto mais rápido, se você quiser um vibrato, pô, então você coloca isso aqui mais rápido, você vai ter aquele famoso efeito de vibrato que os violinistas tanto gostam, certo? Então, tá, vamos aqui, continuando o nosso plugin aqui. Deixa eu resetar para esse negócio não ficar balançando e perturbando aqui. Então aqui você tem um filtro, isto, e se você mover aqui, ó, ele tem dois tipos de ondas. Quando você desce num determinado ponto aqui, ele troca as ondas e faz um filtro de corte. E aqui você tem dentro aqui a frequência, ou seja, onde você vai colocar isso aqui, onde você quer cortar, onde você quer dar ganho, e aqui o ganho. Mas tudo aqui praticamente é quase melhor fazer pelo gráfico. E aqui é o de baixo, certo? As frequências baixas. Então não tem muitos segredos. Aqui, desliga, desliga, liga, liga. Não tem muito o que ver, certo? Deixa eu ver aqui. Continuando. Aqui você vai ter o Direct, que é essa bolinha aqui. Agora, o que diabos é esse Direct? Quando definido como ligado, esse controle atrasa o sinal direito para alinhá-lo à latência inerente das vozes, né? Com ele ligado, você pode alcançar um atraso relativo de 0 milissegundos entre o sinal direto e as vozes. A latência inerente das vozes depende da faixa, né? Então, o que é, no caso aqui, ó, aqui está em 80 Hz. A latência inerente das vozes será de 7 milissegundos em 20 Hz. Então, assim, ó, aqui o que vai acontecer? Aqui, isso aqui é como se fosse a voz que entra dentro do plugin lá, tipo, você colocou ali para tocar o som que entra dentro do plugin, sem efeito algum, né? Direto. Ó. Certo? Então, e aqui, ó, você controla exatamente essa voz. O pan dela, ó. Né, o pan dela e o ganho dela, certo? Então, é basicamente isto que é essa vozinha aqui, que essa funçãozinha faz. Deixa eu ver aqui. Basicamente, quando essa função aqui estiver ligada, ela vai estar controlando a latência. Porque o que vai acontecer? Quando você começar a usar os efeitos aqui, essas vozes, elas vão estar atrasadas, né, em relação a essa voz direta, né, essa voz direta. Então, essa função aqui, que eu não vou conseguir falar o nome, ela vai acabar dando um certo ajuste, né, ajuste para as vozes se encaixarem melhor. Mas claro que isso vai depender dessa outra função aqui. Então, por exemplo, como eu estava lendo antes, vou dizer aqui de novo do manual, com o aling, não sei se é assim que fala, on, você alcança um atraso relativo de 0 milissegundos e o sinal fica direto entre as vozes. A latência vai depender da faixa de frequência, ou seja, do range aqui. E se ela tiver em 20 Hz, a latência será de 24 milissegundos, né? Quando ele está desativado, essa funçãozinha aqui, ó, no, o plugin não adiciona o atrasar, né? Não atrasa, para que fique tudo alinhado com o tempo original da faixa. E o atraso mínimo relativo entre as vozes será limitado ao atraso inerente das vozes. Ou seja, ele não vai corrigir nada e todo o atraso ou deixar as vozes juntas vai depender muito das configurações que você vai fazer nesta pequena seção aqui, certo?
né? Ele tem aqui no manual um esquema específico do Ranger, né? Que ele fala que serve para desafinar frequências mais baixas, que requer uma latência inerente mais alta nas vozes. O controle do intervalo especifica as frequências mais baixas que podem ser desafinadas sem nenhum truque, e ao mesmo tempo define a latência inerente nas vozes mais baixas, né? Então, por exemplo, se a baixa latência não for uma preocupação, isso aqui eu queria realmente essa latência aqui, segundo o manual, é mais seguro você trabalhar aqui com 20 Hz, que é a latência de 24 milissegundos. Quando a latência é uma preocupação, ou seja, você não quer latência, o sinal de entrada de frequência é melhor que você trabalhe acima de 80 Hz, como por exemplo, se você for trabalhar com guitarras e vocais, certo? E aqui, ó, você tem o reset, ou seja, digamos lá que você está tocando no meio da mix lá e tá tudo sendo os efeitos acionados, cada voz está num canto, você vem aqui e aperta esse botãozinho aqui de reset e tudo volta a ficar junto novamente, certo? Aqui nesse FB aqui é o filtro do feedback, então ele vai definir o corte de filtro high pass do feedback, correto? Então aqui você tem a quantidade de ganho, né? Você controla o ganho do plugin. E aqui é interessante porque são as entradas, né? Da primeira e terceira voz, segunda e quarta voz. E aqui você consegue definir L em L, L mais R, L menos R. E aqui é a mesma coisa, certo? É um plugin parece meio complicadinho de entender, mas ele dá uns resultados bem interessantes. Vamos aqui direto e vamos colocar algum preset aqui já do plugin. Ó, dê uma escutada neste som aqui. Veja que ele faz uns efeitos muito legais. Claro, não é indicado para esse tipo de bateria que eu coloquei aqui. Isso aqui tá bem nada a ver. Mas só para mostrar a vocês o nível de profundidade que, se esse plugin bem trabalhado, pode te dar a dos seus instrumentos de gravação. Se você quer aquela coisa mais profunda, que você escuta a música de forma dimensional e não de forma reta, certo? Então, acho que era isso sobre esse plugin. Agradeço você que chegou até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.